Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Hoje, na edição de número 97 do quadro Líderes em Ação, nós falaremos sobre uma sequência de um quadro que eu comentei com vocês, que nós estamos fazendo, que é a respeito de algumas armadilhas na liderança de equipes. Na primeira, eu falei sobre a falta de confiança, como isso atrapalha o desenvolvimento dos colaboradores dentro de um time. E hoje nós vamos falar sobre o número 2, que é nada mais, nada menos sobre aversão a conflitos. Olhem só, os conflitos eles são vistos de uma maneira muito negativa. Eu acredito que vocês também veem assim. Quando eu falo de conflitos, sejam líderes ou equipes, colaboradores dentro aí de uma organização, a primeira coisa que eu vejo as pessoas fazendo é enrijecendo a testa. Então é como se fosse uma preparação para aquilo que vai ser dito. Nossa, problema, discussão, briga, né? Então traz aquele desconforto, como se o conflito só fosse algo negativo. A verdade é que quando ele não é tratado, não conduzido da maneira correta, com certeza ele é negativo, porque ele pode realmente gerar muitos problemas quando as pessoas que fazem parte desse conflito não sabem conduzir a situação, sejam líderes ou sejam colaboradores de uma equipe. Olhem só. Então, o conflito, ele pode ser algo destrutivo, dependendo de como ele é visto e como as pessoas agem quando ele acontece. Mas se nós olharmos pela perspectiva de que o conflito, ele traz à tona, sim, muitas vezes diferenças de valores, de percepções, de ideias, até mesmo diferenças de comportamentos, mas a gente coloca ali para resolver e conduzir de uma maneira adequada, a gente passa a entender que o conflito ele é positivo. Porque é muito interessante, existe um tipo de conflito que é um conflito suprimido, ele está ali guardado, ele está camuflado. Então parece até então que não há conflito. Então líderes, não se enganem, o fato de nós não vermos os conflitos não quer dizer que eles não existem. E aí eu digo muito mais, é muito pior nós sabermos que ele existe, mas não vemos, do que ele existir e nós temos que lidar com eles, porque a partir do momento que a gente tem clareza de que ele está ali, nós vamos então procurar resolver. Agora, quando nós achamos que está tudo bem, as coisas vão acontecendo de uma maneira que pode dar um problema maior. E aí, o que vai acontecer? Não vai acontecer na nossa frente, vai ser nos corredores. Então, essa base que eu trago para vocês é de acordo com o livro Liderando para Alta Performance, onde os autores, eles tratam também essa temática de uma maneira muito madura, e é a maneira que eu conduzo quando eu falo de conflitos. Eles defendem a ideia de que os conflitos eles devem aparecer e que nós, enquanto líderes, precisamos deixar as pessoas falarem aquilo que incomoda, aquilo que gera desconforto, uma ideia diferente do outro, porque quando a gente, por exemplo, está pensando numa tratativa para resolver um problema e eu tenho ali várias pessoas e alguém se opõe, eu preciso ouvir por que ela se opõe, porque talvez aquilo que ela vai trazer vai nos fazer pensar, falar, nossa, é verdade, isso aqui a gente não pensou, nossa, isso aqui é um problema, então a gente tem que pensar em algumas formas de minimizar esses impactos, ou nossa, isso aqui a gente tem que evitar, depende do que foi dito, e que talvez se todo mundo concordou, aquilo não vai aparecer. E talvez na execução daquele projeto ou de uma ação, aquilo aparece e aí a gente vai ter que tratar e vai ter que lidar e aí o problema já aconteceu. Então precisamos entender que nós, enquanto líderes, precisamos abrir espaço para as pessoas trazerem ideias diferentes, opiniões diferentes, vai aparecer alguns conflitos de comportamentos, pessoas que às vezes não lidam bem uns com os outros, às vezes não tem uma afinidade, ou às vezes tem alguma resistência, ou teve um problema que aconteceu, que aparece ali em forma de um conflito naquela reunião, e nós líderes, agora vem a grande dica que eu trago para vocês, não tenham medo, não tenham receio do conflito. Vários líderes que não é por mal, tá? Eu super compreendo isso, às vezes é na melhor das intenções, quando o conflito está começando a aparecer num time, o líder vai lá e corta. Nossa, vamos parar, vai virar briga, ele pensa assim, vai virar discussão, então eu já fecho. O que a gente faz quando a gente age assim? A gente impede que as pessoas amadureçam. E o amadurecimento, ele vai acontecer em situações assim. Às vezes as pessoas ou algumas pessoas do time ficam muito sensíveis a algumas coisas que acontecem. Algumas falas que não foram adequadas, aí afeta muito o outro. Alguma coisa que não foi dito, alguma coisa que não foi feito, foi feito de uma outra maneira que não se esperava. Tudo isso vai deixando algumas pessoas muito sensíveis. Aconteceu, elas já reagem ou elas ficam muito mal com aquilo. E não que algumas coisas realmente não magoam, não chateiam, Somos todos humanos, isso pode acontecer. Mas quando a gente deixa as pessoas se desenvolverem nessa relação social,
gerencial, organizacional, a gente passa a ajudar as pessoas a criarem uma couraça em si, de maneira com que às vezes algumas coisas que acontecerem durante a trajetória profissional já não vai deixar afetar tanto essa pessoa. Já não acontece isso conosco também? Quando a gente passa por algumas provas, desafios, dificuldades, por mais que não seja legal passar por tudo isso, elas nos fortalecem, elas nos criam uma couraça que faz com que algumas coisas já não nos afetem mais, porque a gente criou força, resistência. E o time de vocês vai criar força e resistência quando também passarem por conflitos. E aí o líder sábio, maduro, preparado, ele vai saber também até que momento ele vai ouvir, vai deixar aquilo estar ali e vai conduzindo a situação, ok? Ele vai ver a situação sendo conduzida e vai conduzir, né, para que isso seja uma maneira adequada. E até que ponto ele vai deixar também. Chega um momento que ele fala, bom, aqui é ponto final. A partir daquele, então, ele vai interferir e aí ele vai tomar as decisões. Mas ele vai deixar as pessoas falarem, porque ao deixar, ele fala, esse problema tem aqui no time. Olha, as pessoas têm essa dificuldade. E aí vai dar subsídio, então, para ele poder conduzir. Então, não tenho medo de deixar as pessoas conflitarem entre si e que elas amadureçam. E tendo um time amadurecido, a gente vai permitir com que esses conflitos muitas vezes acontecem fora dos nossos olhos. Mas as pessoas vão ter condição de resolver sem a nossa presença. Aí sim, a gente tem um time preparado, maduro, capaz de resolver as situações por si mesmos. Mas para isso, a gente precisa dar condução, tendo firmeza, flexibilidade, sabendo conduzir as situações muitas vezes desafiadoras que vão acontecendo no dia a dia. Até o próximo quadro. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema Faesp-Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPOnet, democratizando a LGPD. Sugar Brasil, unificando o comércio global. Levening, integrar, inovar e acelerar o seu negócio. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Qualidade, sofisticação e requinte, você só encontra aqui na ZT Móveis. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. CM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. 2 Design, nascemos designers, crescemos comunicadores. Centro Automotivo Porto Seguro, Avenida Castro Alves, 1745.